2 semanas atrás, minha esposa foi visitar nossa filha e genro em Campinas. Decidi surpreendê-los e ir também. Quando me aproximei da porta, um vizinho gritou: "Espere, preciso te contar algo." 5 minutos depois, a polícia chegou e tudo virou de cabeça para baixo. A rodovia dos Bandeirantes se estendia à frente como uma sentença inacabada. Nunca pareceu tão longa, embora eu a tivesse percorrido dezenas de vezes. Minhas mãos apertavam o volante com força desnecessária. O celular descansava no porta-copos, tela escura, zombando de mim com seu silêncio. 3 dias. Viviane nunca ficava 3 dias sem retornar uma ligação. Olhei para o telefone novamente. Mesmas mensagens sem resposta, mesmos áudios entregues ao vazio. O último que deixei pela manhã soava desesperado até para mim. "Vivi, estou preocupado, minha Vitsa que está bem. Me liga, por favor." A visita surpresa parecera boa ideia ontem. Dirigir até Campinas, aparecer com flores, levar Viviane e Débora para almoçar. Mas em algum lugar da rodovia, a surpresa começou a parecer menos presente e mais resposta de emergência. Nos meses antes de Viviane partir para esta visita, as ligações de Débora haviam mudado. Não na frequência. Ela sempre ligava regularmente, mas no conteúdo. Toda a conversa acabava girando em torno de dinheiro. O telhado precisava de reparos. O trabalho de pedreiro do Carlos estava devagar. Podíamos ajudar com a prestação da casa? E recentemente, perguntas que deixavam gosto amargo. "Pai, você e a mãe já pensaram em atualizar o testamento?" Com o valor dos imóveis mudando e tudo mais, mencionei isso para Viviane depois daquela ligação. Ela dobrava roupas no quarto, movimentos calmos e precisos. "Ela é nossa filha, João", disse sem levantar os olhos. "Está passando por uma fase difícil. A gente também passou por isso, lembra?" Eu lembrava, mas algo no tom de Débora parecia diferente. Calculado, talvez. A saída para Campinas apareceu. Bairros residenciais com casas idênticas de 2 andares substituíram os shoppings. O condomínio de Débora parecia igual. Gramados aparados, cestas de basquete nas garagens, minivans estacionadas em ângulos cuidadosos. A casa ficava no fim de uma rua sem saída. O gramado havia sido cortado recentemente. Nenhum jornal acumulado. Nada parecia perturbado ou errado. Estacionei e desliguei o motor. Por um momento, apenas sentei ali. Talvez eu tivesse exagerado. Talvez Viviane tivesse deixado o celular cair na piscina de Débora ou simplesmente esquecido de carregar. Saí e caminhei até a porta. Apertei a campainha, ouvi o som ecoar dentro. Esperei, contei até 30. Apertei novamente. Nada. Tentei a maçaneta, trancada. Coloquei as mãos no vidro da janela e espiei. A sala estava vazia, móveis arrumados exatamente como na última visita no Natal. Sem luzes, sem movimento. Liguei para Débora. Tocou 4 vezes, depois caixa postal. Sua voz alegre gravada. "Oi, é a Débora, não posso atender agora, mas deixa a mensagem que retorno super rápido." Não deixei recado. Tentei Carlos, mesmo resultado. A inquietação que vinha crescendo desde São Paulo cristalizou em algo mais afiado. Onde estavam? Débora sempre atendia o telefone, sempre. "Com licença. Espere." Virei-me. Um homem atravessava o gramado da casa ao lado, movendo-se com urgência. 40 e poucos anos, cabelo ralo, vestindo camisa polo e calça caque. Sua expressão carregava uma urgência que não combinava com a tarde suburbana tranquila. "Você é da família?" chamou levemente ofegante. "É o marido da Viviane?" A pergunta me congelou. Como esse estranho conhecia o nome de Viviane? Ele me alcançou e estendeu a mão, embora o gesto parecesse automático. "Sou Roberto Delaney. Moro ao lado." Apontou para a casa de onde surgira. "Escuta, preciso te contar algo. Há uma semana, algo aconteceu aqui." Olhou para a casa de Débora, depois para mim, mandíbula trabalhando, enquanto escolhia palavras. "Teve gritos", disse finalmente. "Tarde da noite. Voz de mulher." Meu peito apertou. Roberto não esperou perguntas. As palavras saíram em jato, como se estivesse segurando a tempo demais. Era meia-noite, talvez um pouco depois. 8 de junho,
Lembro porque era a véspera do aniversário da minha filha. Ouvi gritos desta casa, gesticulou para as janelas de Débora. Não só briga. Gritos. Uma mulher implorando para alguém chamar ambulância, dizendo que precisava de ajuda. Senti o chão se mover sob meus pés. Levantei, fui até minha janela. Roberto continuou. Débora e Carlos saíram ali no gramado. Gritavam de volta para a casa, dizendo que estava tudo bem, só um pesadelo. Sem emergência. Mas aqueles gritos, balançou a cabeça. Aquilo não era pesadelo, era terror. O que você fez? A pergunta saiu rouca. Liguei para o SAMU mesmo assim. Disse que alguém precisava de ajuda neste endereço. Débora e Carlos me viram no telefone pela janela e começaram a acenar para eu parar, mas eu já tinha ligado. Cruzou os braços, defensivo agora. Os paramédicos chegaram uns 10 minutos depois. Entraram com Débora e Carlos. Quando voltaram, tinham uma mulher na maca. Ela mal conseguia levantar a cabeça. Era Viviane. O mundo se estreitou ao rosto de Roberto. Ela estava quase inconsciente, disse. Os paramédicos trabalhavam rápido, checando sinais vitais, fazendo perguntas. Sua filha e o marido só ficaram ali parados assistindo. Não entraram na ambulância, nem seguiram para o hospital. Voltaram para dentro e na manhã seguinte os 2 carros tinham sumido. Não os vi desde então. Minhas mãos tremiam. Qual hospital? Não sei. Assumi que, hesitou, assumi que a família cuidaria, que alguém te contataria. Peguei meu celular, liguei para Débora novamente. Caixa postal. Carlos. Caixa postal. Então liguei para o SAMU, forçando minha voz a ficar firme, enquanto me identificava e perguntava sobre chamadas para este endereço uma semana atrás. A atendente me colocou em espera. Música irritantemente alegre tocou. SAMU, como posso ajudar? Estou ligando sobre uma ambulância despachada para a rua Metrobrook, 847, em 8 de junho, disse. A paciente era minha esposa, Viviane Oliveira. Preciso saber para qual hospital ela foi levada. Teclas clicaram do outro lado. Hospital das Clínicas de Campinas, senhor. A chamada entrou às 0h43. Obrigado. Desliguei e imediatamente disquei para o hospital. 3 transferências, 3 vozes diferentes pedindo para aguardar. Finalmente, uma enfermeira na UTI, com tom cansado e profissional. Viviane Oliveira. Sim, foi internada dia 8 de junho. Estado grave, mas estável desde ontem. O que aconteceu com ela? Não posso fornecer detalhes por telefone, senhor. Precisa vir pessoalmente. É família? Sou o marido dela. Uma pausa. 4º andar, UTI. Pergunte pela enfermeira-chefe quando chegar. Abaixei o telefone. Roberto me observava, esperando. Vou ligar para a polícia, disse a ele. Isso não está certo. Ele acenou imediatamente. Vou dar depoimento. O que precisar. Disquei para a Polícia Civil de Campinas, relatei possível crime, dei o endereço, expliquei o que Roberto testemunhara. O policial disse que alguém me encontraria no hospital. Já estava me movendo em direção ao carro. O hospital fica na Avenida Vital Brasil. Roberto gritou atrás de mim. Hospital das Clínicas de Campinas. Vou achar. Entrei, liguei o motor, saí sem olhar para trás. O trajeto pareceu surreal. Semáforos mudavam de cor. Pessoas atravessavam ruas com sacolas e cafés, seguindo terças-feiras ordinárias, enquanto meu mundo inteiro se rachava. O Hospital das Clínicas se erguia contra o horizonte, todo vidro e concreto. Estacionei no visitante, peguei o elevador até o 4º andar, segui placas para a UTI. Uma mulher de roupas civis esperava perto do posto de enfermagem, distintivo de detetive preso ao cinto. Senhor Oliveira estendeu a mão. Detetive Lisa Thornton, Polícia Civil. Recebi a chamada sobre a situação da sua esposa. Onde ela está? Quarto 412, mas preciso fazer algumas perguntas primeiro. Quando foi a última vez que falou com Viviane? 2 semanas atrás, quando ela partiu para visitar nossa filha. Trocamos mensagens depois. Então, há 3 dias, ela parou de responder. Thornton escreveu em caderneta pequena. E você não sabia que ela estava hospitalizada? Ninguém me contatou. Vim porque estava preocupado. Um vizinho me contou o que aconteceu.
Sua expressão mudou, máscara profissional escorregando o suficiente para mostrar algo mais sombrio. Sua esposa sofreu envenenamento grave, Sr. Oliveira. Combinação de sedativos e medicação cardíaca. A dose era potencialmente letal. Ela esteve inconsciente a maior parte da semana. Estávamos tentando localizar parentes. As palavras aterrissaram como golpes físicos. Minha filha e genro estavam com ela, disse devagar. O vizinho a ouviu gritando por ajuda. Eles disseram que não era nada. Depois desapareceram. Isso soa como acidente para você, detetive? O maxilar de Thornton enrijeceu. Quarto 412. Vá ver sua esposa. Estarei aqui quando estiver pronto para conversar. O quarto da UTI estava penumbra, cortinas meio fechadas. Máquinas apitavam constantemente, monitorando sinais vitais com precisão mecânica. Viviane jazia na cama, tubos e fios conectando-a a equipamentos que eu não queria entender. Seu rosto parecia menor do que eu lembrava, pele pálida contra travesseiros brancos. Puxei uma cadeira para perto e peguei sua mão. Parecia frágil, como ossos de pássaro. Estou aqui agora, disse baixinho. As palavras eram para ela, mesmo que não pudesse ouvi-las. Quando você acordar, vai me contar o que eles fizeram. E eu prometo. Minha voz caiu, mais dura. Vou garantir que respondam por cada segundo disso. Algo mudou dentro de mim. O pai chocado evaporou. Em seu lugar, o promotor que eu fui por 30 anos. O homem que construía casos tijolo por tijolo, que encontrava padrões no caos, que sabia exatamente como responsabilizar pessoas por suas ações. Débora e Carlos cometeram um erro. Deixaram evidências. Deixaram testemunhas. Deixaram a vítima viva. E me subestimaram. Não saí da cadeira ao lado da cama. As enfermeiras ofereceram alternativas. Um catre na sala de espera, hotel próximo com desconto, mas recusei. Minhas mãos permaneceram envolvendo as de Viviane, sentindo qualquer mudança, qualquer sinal de que ela estava voltando. Por volta das 5 da manhã, seus dedos se contraíram contra minha palma. Endireitei-me, inclinei-me mais perto. Suas pálpebras tremeram, lutando contra a escuridão que a segurava. Uma enfermeira percebeu, moveu-se rapidamente para os monitores, apertou um botão de chamada. Minutos depois, um médico chegou, examinando as respostas de Viviane com eficiência clínica. Seus olhos se abriram, desfocados no início, pupilas ajustando-se à luz fraca. Então encontraram meu rosto. João! A palavra saiu áspera, mal reconhecível. Onde? A enfermeira trouxe água. Viviane tomou pequenos goles, garganta trabalhando dolorosamente. Gradualmente, o som voltou. Quanto tempo estive aqui? 1 semana. Seus olhos se arregalaram, confusão sangrando em medo. Observei-a tentando juntar pedaços de tempo perdido, alcançando memórias que se espalhavam como fumaça. O médico confirmou que ela estava estável o suficiente para falar. Detetive Thornton apareceu logo depois, gravador na mão, expressão profissional, mas não unkind. Viviane descreveu o que conseguia lembrar, voz tremendo. Débora fez jantar em 8 de junho. Nada especial. Macarrão com legumes, pão de alho. Cerca de 1 hora depois de comer, algo deu errado. Tontura primeiro, depois náusea, então seu coração disparando tão rápido que ela não conseguia respirar. Pedi para Débora chamar a ambulância. Viviane disse, encarando as mãos. Ela disse não. Disse que era só intoxicação alimentar, que eu me sentiria melhor se deitasse. Mas piorou. Tudo girando, meu peito doía tanto. Eu pensei. Parou, engoliu. Implorei a ela. Disse, Débora, por favor. Algo está errado com meu coração. Ela só olhou para Carlos e ele ficou na frente da porta. Não me deixou sair do quarto. Sentei-me imóvel, absorvendo cada palavra como um golpe. Gritei por ajuda. Viviane continuou. Pensei que talvez alguém lá fora ouviria. Então tudo ficou escuro. Lembro de uma voz pela janela, alguém chamando. Mas depois disso, nada. Só acordar aqui agora. Detetive Thornton parou a gravação, deu um momento a Viviane antes de falar. A toxicologia mostra níveis de zolpidem e digoxina que matariam a maioria das pessoas da sua idade, Sra. Oliveira.
Alguém com conhecimento médico entenderia exatamente o que essa combinação faz. Não foi acidental. O que são essas coisas? Viviane perguntou, embora seu rosto sugerisse que não queria realmente saber. Medicação para dormir e medicação cardíaca, Thornton disse. Nenhuma foi prescrita para você. Sabe se Débora ou Carlos tinham acesso a essas drogas? A testa de Viviane se franziu. Havia frascos de remédio no banheiro deles? Vi quando cheguei. Carlos mencionou algo sobre ansiedade e problemas para dormir, mas não prestei muita atenção. A detetive fez anotações, estabeleceu detalhes de linha do tempo que importariam em tribunal. Preciso conduzir entrevistas, Thornton disse eventualmente. Débora e Carlos acabaram de retornar para casa em Campinas. Aparentemente fizeram uma viagem. A temperatura na sala pareceu cair. Vou com você, disse já me levantando. Senhor Oliveira, este é negócio oficial da polícia. Dado seu relacionamento com a vítima e os suspeitos, eles não são suspeitos. São criminosos que tentaram assassinar minha esposa. A expressão de Thornton suavizou ligeiramente. É exatamente por isso que você não pode estar presente durante o interrogatório. Entendo sua frustração, mas precisamos fazer isso direito. Deixe-me cuidar disso. Ela estava correta e eu sabia. Décadas no Ministério Público me ensinaram a importância de investigações limpas, evidências não contaminadas. Sentei-me de volta. Horas passaram. Viviane entrava e saía do sono. Segurei sua mão, observei máquinas rastrearem seus sinais vitais, tentei não imaginar Carlos bloqueando a porta enquanto ela implorava por ajuda. Detetive Thornton retornou no fim da tarde. Sua expressão me disse tudo antes de falar. Eles admitem que Viviane estava doente aquela noite, disse puxando uma cadeira. Mas a história deles é que ela tomou os comprimidos sozinha, disse que não conseguia dormir, estava estressada com finanças familiares. Alegam que estavam prestes a chamar ambulância quando o vizinho interferiu. Foram para as Bahamas no dia seguinte porque a viagem estava pré-planejada e não perceberam quão sério era, já que o hospital disse que Viviane estava estável. É mentira. A voz de Viviane, mais forte agora, mas tremendo de raiva. Acredito em você, Thornton disse, mas a história deles é coordenada, ensaiada. Um advogado de defesa poderia argumentar que o envenenamento causou confusão, afetou sua memória. Agora é sua palavra contra a deles. Precisamos de mais. Depois que ela saiu, sentei em silêncio. 30 anos no Ministério Público me prepararam para este momento. Embora nunca imaginasse aplicar esse conhecimento à minha própria família. Investigação leva meses. Evidências são circunstanciais. Mesmo se acusações forem apresentadas, condenação não é garantida. E enquanto isso, Débora e Carlos andariam livres, agindo inocentes. Olhei para Viviane, frágil e traumatizada na cama de hospital. Então peguei meu telefone e percorri contatos até encontrar um nome que não ligava há anos. Marcus Webb, investigador particular que trabalhou dezenas de casos comigo durante meus dias de promotor, desenterrando registros financeiros e conexões ocultas que transformavam casos circunstanciais em condenações. Apertei discar. Marcus, é João Oliveira. Preciso da sua ajuda com algo. É pessoal. A cafeteria em São Paulo estava quase vazia na quinta de manhã. Marcus Webb sentou-se diante de mim, 3 pastas espalhadas entre nossas xícaras, expressão sombria enquanto me guiava pelo que encontrara em apenas 2 dias. Sua filha fez 47 ligações para credores nos últimos 3 meses, disse, deslizando a primeira pasta. Agências de cobrança, operadoras de cartão, financeiras. Toda a conta está vencida, a maioria há 60 dias ou mais. Abri a pasta. Registros telefônicos, extratos bancários, relatórios de crédito. Todo o detrito financeiro de uma vida desmoronando. Carlos devia dinheiro em todo lugar. Sites de apostas online, cassinos, salas de pôquer em Campinas e São Paulo. Os números continuavam subindo. $320 mil em dívida de cartão de crédito, Marcos continuou. Outros $450 mil em perdas de jogos em várias plataformas. A hipoteca está 2 meses atrasada. Processo de execução iniciou semana passada. E Débora sabia de tudo isso?
Ela ligou para seu advogado de inventário 4 semanas antes do envenenamento. Perguntou sobre prazos de inventário, o que acontece quando alguém morre com ou sem testamento. Se filhos adultos herdam automaticamente. O advogado achou que era só curiosidade sobre planejamento familiar. Marcos fez uma pausa. Isso não é curiosidade, João. É planejamento. Fechei a pasta. As peças caindo em padrão que reconheci de dezenas de processos. Desespero financeiro, mais oportunidade igual motivo. Da cafeteria, dirigi para o escritório de Jaime Walker no centro. Walker era meu advogado para casos complexos exigindo expertise em litígio civil, o tipo que entendia como aplicar pressão de múltiplos ângulos. Seu escritório tinha vista para a Avenida Paulista, janelas do chão ao teto emoldurando o trânsito lá embaixo. Walker sentou-se atrás da mesa, lendo o relatório de Marcos com intensidade focada. Tribunal Criminal exige prova além de dúvida razoável, disse finalmente. O MP pode ter dificuldade com isso, dado o álibi coordenado e as lacunas de memória de Viviane. Mas Tribunal Civil? Preponderância de evidência. 51%. Podemos provar isso em base civil, mesmo se acusações criminais falharem. E podemos tornar suas vidas muito desconfortáveis no processo. O que está sugerindo? Processo por dano ilícito, sofrimento emocional, despesas médicas. Congelamos seus ativos durante descoberta. Forçamos respostas sob juramento. Expomos todo motivo financeiro aos investigadores criminais. Litígio civil pode ser arma poderosa quando usado estrategicamente. Inclinou-se para trás, dedos entrelaçados. E assumo que você quer isso feito agressivamente? Quero feito corretamente, disse. Mas sim, agressivamente. Walker sorriu. Não calor, mas reconhecimento de propósito compartilhado. Terei os papéis prontos até fim do dia. Minha próxima parada foi o escritório do advogado de inventário. Gerald Simmons havia cuidado de nossos testamentos 5 anos atrás. Documentos diretos que deixavam tudo um para o outro, depois para Débora após ambos passarmos. Preciso de mudanças, disse a ele depois de explicar a situação. Remover Débora completamente. Tudo vai para Viviane, depois para a Caridade se ela me preceder. E adicione linguagem de que se Débora contestar este testamento, ela perde qualquer direito. A caneta de Gerald se moveu. Quer cláusula de não contestação? Prática padrão quando há preocupação com desafios. Posso ter testamento revisado pronto para assinatura amanhã. Hoje, disse. Vou esperar. Ele acenou, entendendo urgência sem precisar de explicação. De volta em casa naquela noite, Viviane sentou em nossa sala, liberada do hospital no início do dia. Parecia menor, embrulhada em cobertor, apesar do calor de São Paulo. Mostrei-lhe o relatório de Marcos no jantar. Ela largou a pasta após 3 páginas. Ela ligou sobre o testamento 1 mês antes disso acontecer. Sua voz estava oca. Ela realmente planejou. As evidências sugerem isso. Continuei te dizendo que ela estava só passando por fase difícil, que ela nunca... As mãos de Viviane tremeram ligeiramente. Eu estava tão errada. Sentei ao lado dela, cuidadoso para não tocá-la sem permissão. Experiências hospitalares deixam fronteiras invisíveis. Você não estava errada em amar sua filha. Ela estava errada em trair esse amor. Sentamos em silêncio por vários minutos. Então Viviane se endireitou, algo endurecendo em sua expressão. Qual é o próximo passo? Expliquei a estratégia de Walker, o processo civil, o congelamento de ativos, o processo de descoberta que exporia tudo. Viviane escutou sem interrupção, então acenou uma vez. Faça. Na sexta de manhã, liguei para Débora. Ela atendeu no segundo toque, voz cuidadosamente alegre. Pai, como a mãe está? Estava tão preocupada? Sua mãe precisa de família agora, interrompi, mantendo tom neutro. Acho que devíamos conversar todos juntos cara a cara. Você e Carlos podem vir para São Paulo neste fim de semana? Precisamos resolver o que aconteceu. Uma pausa, pude quase ouvi-la calculando. Claro, disse finalmente. Queremos ajudar como pudermos. Sábado serve? Sábado é perfeito. Venham ao meio-dia.
Depois de desligar, assinei a autorização para o processo de Walker. Segunda de manhã, Débora e Carlos seriam notificados. Mas primeiro, queria ver seus rostos quando pensassem que haviam se safado. A queixa civil estava na minha mesa. 38 páginas de alegações. 6 milhões de reais em danos por tentativa de homicídio. Jaime Walker ligou. Protocolamos dentro de 1 hora. Tem certeza? Protocole. 3 horas depois, Débora ligou gritando. 6 milhões? Pai, você enlouqueceu? Foi acidente. A mãe tomou os comprimidos sozinha. Você está arruinando nossas vidas. Você teve escolha naquela noite, Débora. Escolheu deixar sua mãe morrer. Agora responderá no tribunal. Desliguei. 20 minutos depois, Carlos ligou tentando negociar. Família deveria resolver privadamente. E se houver jeito de fazer isso desaparecer? Algum arranjo financeiro? Com o quê? Os 320 mil reais em dívidas de cartão? Os 450 mil reais em apostas? Não há acordo, Carlos. Vejo você no tribunal. Detetive Thornton ligou à tarde. Mandado de busca executado. Frasco vazio de Zolpidem prescrito para Carlos, impressões digitais dele. E o laptop, histórico de navegador 3 semanas antes. Sintomas: overdose de digoxina. Dose letal: comprimido para dormir. Isso é premeditação, Sr. Oliveira. Mandados de prisão saem hoje à noite. Às 19 horas, nova ligação. Estão sob custódia. Ambos presos. Audiências de fiança amanhã. Viviane segurou minha mão, ouvindo pelo viva voz. Seus olhos molhados, mas sem lágrimas. É errado sentir alívio? Não. Justiça está funcionando. A audiência de fiança fixou 1 milhão dela cada. Postaram na quinta. Na sexta contrataram Michael Brennan. A estratégia de Brennan ficou clara sábado de manhã. Manchete do jornal. Pai processa filha por 6 milhões, defesa alega acidente trágico. Foto de Débora parecendo frágil, lágrimas visíveis. Nenhuma foto de Viviane hospitalizada. Domingo, entrevista completa. Débora e Carlos falando sobre mal-entendido e decisões difíceis em crise. Brennan alegava que estávamos armando o sistema legal para punir família que sofre. Viviane colocou a xícara com força. Decisões difíceis? Me assistiram implorar por ajuda e não fizeram nada. Meu telefone começou a tocar. Ex-colegas, juízes aposentados, todos questionando meu julgamento com cautela diplomática. A campanha de mídia de Brennan estava funcionando. Mas quarta de manhã, tudo mudou. Thornton ligou. Carlos rachou. Durante interrogatório, pressionei inconsistências e ele quebrou. Cito. Foi minha ideia resolver problemas financeiros, ok? Mas Débora concordou. Ela sabia o que estávamos fazendo. Está gravado. Walker ligou logo depois. Brennan os puxou para a sala de conferência. Voz de Débora atravessou a porta, gritando com Carlos, chamando-o de fraco. Carlos gritou de volta que ela queria o dinheiro tanto quanto ele, que ajudou a planejar tudo. Viraram um contra o outro. 2 réus se culpando é sonho de promotor, João. O MP ofereceu acordo a Carlos, conspiração em vez de tentativa de homicídio. 8 a 10 anos, em vez de 15 a 20, em troca de testemunho completo contra Débora. Enquanto Carlos deliberava, Débora contratou advogada separada, Patrícia Vance, alegando que fora coagida por marido abusivo. Na noite seguinte, Walker ligou, passava das 23 horas. Carlos aceitou o acordo. Testemunho completo, cooperação total. Está nos entregando Débora. Cobri o telefone, olhei para Viviane. Carlos vai testemunhar contra ela. Sua mão apertou o braço da cadeira. Sexta à noite, Walker resumiu o depoimento. 47 páginas. Carlos descreveu tudo. Pesquisa online das drogas, falsificação de prescrição de digoxina, mistura no molho do macarrão. Detalhou conversas com Débora, como discutiram por semanas, como ela concordou que era a única solução, como ela o assistiu adicionar as drogas e não disse nada. Ela era co-conspiradora. E temos corroboração, laptop, prescrição falsa, relato de Viviane. Thornton ligou. Baseado no testemunho, novas acusações contra Débora. Conspiração para homicídio, cumplicidade. Presa sábado de manhã. Fiança negada.
Domingo, e-mail de Patrícia Vance. Acordo confidencial. Débora disposta a declarar culpa por acusações menores, perigo imprudente em vez de tentativa de homicídio, em troca de retirarmos processo civil. Encarei a tela por 30 segundos, deletei o e-mail, Viviane me encontrou. Do que se tratava? Advogada de Débora sugerindo acordo. O que disse? Nada. Deletei. Bom, ela tentou me matar por dinheiro. Isso não se negocia. Encaminhei captura de tela para Walker. Sem acordos, prosseguimos a julgamento. O banco executou a casa. Aviso de despejo emitido. Marcos Webb ligou. Perdendo tudo. Casa, economia, qualquer patrimônio. Completamente isolados, sem empregos, sem amigos, sem apoio familiar. Até pais de Carlos liberaram declaração repudiando-o. A história estourou em 6 de julho. Manchete. Filha e genro acusados em plano de envenenamento. Herança de 5 milhões. Desta vez, sem neutralidade. Apenas evidências. Laptop, prescrições falsas, testemunho de Carlos. Especialista legal chamou de um dos casos mais sangue frio em São Paulo. Amigos que me questionaram semanas atrás ligavam para se desculpar. Não atendi maioria. 8 dias após prisão de Débora, carta chegou. Caligrafia dela. 3 páginas manuscritas. Pai, por favor, sei que errei. Tudo espiralizou fora de controle. As dívidas, Carlos, pressão. Nunca quis que mãe morresse. Entrei em pânico. Sinto muito. Não podemos ser família de novo? Autopiedade e manipulação. Nenhum remorso real. Escrevi resposta breve. Débora, você escolheu assistir sua mãe morrer em vez de chamar ajuda. Escolheu dinheiro sobre vida dela. Não há conserto, não há família. Meu advogado cuida de comunicação futura. Selei e enviei através de Walker. Em 31 de julho, Débora aceitou acordo. Culpada de tentativa de homicídio qualificado, 15 anos mínimo, condicional possível após 12. Audiência de sentença em 4 de agosto. Viviane ao meu lado, segunda fileira. Juíza Harrison. Senhorita Oliveira, você planejou assassinar sua própria mãe por ganho financeiro. Pesquisou métodos, obteve meios. Quando sua vítima estava morrendo, implorando, você recusou agir. Única razão sua mãe estar viva é porque vizinho teve coragem que você não teve. 15 anos em prisão estadual. Condicional após 12 não é garantido. Depende de reabilitação genuína, qualidade que não vi evidência hoje. Martelo caiu. Débora foi levada. Não olhou para trás. Sentença de Carlos, 8 anos apesar da cooperação. Liberação em 2033 se cumprir termo completo. O julgamento civil em 15 de agosto foi formalidade. Com culpas declaradas, juiz nos concedeu 6 milhões e roles. Cobrar era impossível. Ambos em falência, casa executada, contas vazias. Walker, nunca veremos R$1. Mas está em registro. Se ganharem dinheiro algum dia, perseguimos. Julgamento não expira. Aquela noite Viviane fez jantar. Macarrão simples. Comemos em silêncio confortável. Você se arrepende? Ela perguntou. Processos, acusação, cortá-la completamente? Não. Protegi você. Garanti consequências. Faria tudo novamente. Mesmo sabendo que é sua filha? Especialmente sabendo que usou família como cobertura para assassinato. Isso torna pior, não melhor. Sinto o mesmo. Pensei que sentiria culpa, mas só sinto alívio. Ficamos na janela, olhando luzes de São Paulo. Cidade continuava a ritmo normal. Mas para nós, tudo mudou. Enfrentamos traição de dentro da família. Tentativa de vida por quem deveria proteger. E sobrevivemos. Garantimos responsabilidade, criamos consequências. A herança que Débora tentou assassinar para nunca tocaria suas mãos. Nossos testamentos agora direcionavam tudo para a caridade. Valeu a pena? Viviane perguntou. Tudo que perdemos? Não perdemos tudo. Perdemos filha disposta a matar você. Isso não é perda. É remoção de ameaça. Agosto virou setembro. Vida retomou padrões. Viviane em fisioterapia, recuperando força. Retornei à consultoria, jantamos com amigos leais. Mídia passou para outras histórias.
Às vezes pensei na filha que criei, criança nos meus ombros na praia, que me ligava para conselhos, em quem confiei completamente. Essa pessoa se foi há muito tempo. Eu só estava perto demais para ver. O que restou foi mulher na prisão cumprindo 15 anos por tentar assassinar mãe. Essa era a verdade do que ela se tornou. Uma noite em setembro, Viviane e eu na janela. Vista não mudou. Luzes da cidade indiferentes à nossa história. Você pensa nela? Às vezes. Principalmente penso no que teria acontecido se Roberto não tivesse chamado ajuda. Se você tivesse morrido e eles tivessem se safado. Mas não aconteceu. Porque lutamos. Porque recusamos deixá-los reescrever história. Obrigada por acreditar em mim. Por lutar por mim. Peguei sua mão. Você é minha família. É quem protejo. Ficamos juntos na escuridão, sobreviventes de algo que deveria ter nos destruído, mas não destruiu. A ferida nunca cicatrizará completamente. Cicatrizes assim não desaparecem. Mas garantimos que pessoas que causaram pagassem preço apropriado. Isso era suficiente.